Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente. Eu quero já começar agradecendo a você que está mandando uma série de perguntas aqui. Nós vamos tentar fazer o que for possível, porque estão chegando muitas perguntas e o WhatsApp sempre fica com Zé Maria. Eu estou começando a me inteirar aqui desse negócio. Mas é o seguinte, doutor Júlio, vamos lá. Primeiro tem um internauta aqui que agradece muito a sua, diz que o senhor foi muito importante para o país, no momento que o senhor, que praticamente deflagrou essa investigação das pedaladas da ex-presidente Dilma Rousseff. E tem e aqui o Elmo, lá de Cubatão, ele quer saber, por exemplo, a sua opinião. Ele diz que o ajuste fiscal e outras medidas importantes têm muita relação com a credibilidade de modo geral. Gostaria de saber do convidado a opinião sobre urna eletrônica. Obrigada, Elmo. Olha, tem uma polêmica muito grande, né? Se essas urnas seriam violáveis por hackers, se o fato de a empresa ter conexões com a Venezuela não abriria espaço para uma atuação ilegal, né? De hackers da Rússia, enfim. Olha, eu sou formado em ciência da computação, conversei com várias pessoas, inclusive do TSE, que trabalham com as urnas. A forma como os dados são transmitidos. Eu não acredito em fraude nas urnas eletrônicas. Eu não acredito que houve fraude na eleição anterior. Acho que houve realmente uma virada de votação, porque o Maranhão foi o último estado a ser computado. Acho que foi o Maranhão o último que entrou. E lá a ex-presidente Dilma teve mais de 80% dos votos, a eleição estava muito parelha. Mas acho que a sociedade brasileira, eu não acredito na fraude, mas a sociedade tem o direito de querer que o voto seja impresso. É uma escolha da sociedade. Agora, que ela pode fazer pelo Congresso. Que não tem dinheiro para isso, né? Houve uma falha na programação orçamentária do TSE, que houve uma resistência do próprio órgão, do ex-presidente do TSE, que não deflagrou os procedimentos necessários para que fosse viável, que nessa eleição já houvesse um percentual das urnas eletrônicas. Porque o TSE tem um cronograma de substituição das urnas eletrônicas. A cada eleição, um percentual é substituído. Ao longo de 5 eleições de 10 anos, 100% das urnas são substituídas. Você trocar todas as urnas de uma vez só é muito caro, é antieconômico, tem urnas muito novas. Então, quando a urna eletrônica foi implementada, ela foi implementada gradualmente. É razoável que essa implementação das impressoras nas urnas seja feita também de forma gradual. O que não me pareceu razoável é que nessa eleição, né, não se tenha viabilizado nem o mínimo de substituição. Voltando para esse tema marcante, histórico para esse país, que é o impeachment, até recentemente brincando com 2 correspondentes de veículos internacionais, um da Reuters e outro da Bloomberg, eu brincava dizendo que eles podiam ter inventado futebol, e os americanos podem ter inventado o impeachment, mas quem sabia jogar futebol e fazer impeachment eram nós. Mas sobre essa questão, eu queria colocar mais um pouco de pimenta nisso. Vários membros naquela época que participaram ativamente do impeachment tiveram que meio que aguentar, inclusive alguns de nós jornalistas que aparecem mais na telinha, tiveram que aguentar muito desaforo daqueles que são petistas. Uma pergunta sobre o seu dia a dia, isso é daqui de Brasília, mas de uma forma ou de outra, você deve ter viajado pelo Brasil aí. Isso, por um acaso, teve que ouvir desaforo de algum petista chateado? Olha, só pela internet. Pessoalmente, não. Eu procurei tratar e procuro tratar todos sempre com muito respeito, né? Respeito às convicções políticas de todo mundo, e ali estava fazendo um trabalho técnico. Houve uma fraude fiscal, ela foi danosa ao país. Essa fraude teve responsáveis, a principal responsável era a presidente da República, né? Isso foi exposto e era meu dever expor, né? O Congresso tomou as medidas que entendeu melhores para o país, procedendo ao impeachment. Mas acho que essa postura respeitosa foi compreendida pela população. Eu nunca fui assim, hostilizado na rua por conta disso, não. Agora, uma das alegações do PT era de que outros presidentes também tiveram o mesmo comportamento e não tiveram o mesmo desfecho de chegar ao processo de impeachment. Isso foi repetido a exaustão pela defesa, mas não é verdade.
Né? Não houve isso. A utilização intencional de recursos da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES para financiar políticas públicas do governo começou a acontecer no segundo semestre de 2013, foi para o 2014 de forma avassaladora. Por causa do ano eleitoral Por mesmo. causa do ano eleitoral. E continuou em 2015 e deu ensejo ao impeachment. Aqui Pequenos saldos negativos que havia na Caixa ou no Banco do Brasil ao final de cada exercício, que é da lógica do subsídio, é esse. Você, no final do semestre, apura quanto que o governo tem que dar para a Caixa ou para o Banco do Brasil. E no dia útil seguinte, você faz o pagamento. O segundo semestre, quando encerra em 30 de dezembro, vai aparecer lá, o governo deve para a Caixa no dia 30 de dezembro, no balanço tal. Mas no dia 2 de janeiro ele paga. Ele paga. Então, nunca houve o uso do banco para fazer financiamento de política pública, como houve nesse caso. Aqui nós já temos uma série de perguntas. Tem uma aqui do Emilson, ele pergunta, este mega escândalo de corrupção descoberto tão somente pela Lava Jato não revelou uma grande incompetência de órgãos de controle como COAF, Receita Federal, CVM, né, Conselho de Valores Mobiliários, Comissão de Valores Mobiliários e o próprio TCU? Há esta autocrítica no TCU? Olha, boa pergunta. Isso vai reforçar aquilo que eu falei antes, que uma pequena mudança na legislação pode facilitar ou dificultar muito as investigações. O TCU já tinha declarado a inconstitucionalidade do decreto de compras, do regulamento de compras da Petrobras, em várias oportunidades e mandava a Petrobras usar a 8666. Você deve estar lembrado que esse decreto... Desde 2006, se não estou enganado. É anterior, porque esse regulamento é da época do governo Fernando Henrique. E logo em seguida o TCU disse que ele era inconstitucional, que precisaria de uma lei para fazer aquilo. E esse decreto permitia que a Petrobras fizesse qualquer contratação, por maior que fosse, por convite. Ela só chamava as empreiteiras que ela queria chamar. Quem ela não quisesse chamar, ela dizia, você eu não chamo. Por quê? Porque eu não quero. Ah, por que não chama uma empresa internacional? Não, por quê? Porque eu não quero. E a Petrobras, sucessivas vezes... direcionamento, né? Sim, o convite é um convite à fraude. Essa modalidade de licitação para altos valores, ela não faz sentido. É muito poder discricionário sem transparência nenhuma. Então, todas as grandes obras... era recorrente nisso? Completamente recorrente. Total. Todas as grandes obras foram feitas com convite. Por isso que se formou um clube da propina, só essas empresas eram convidadas, quem não pagasse não era convidado. E continua assim, não? Só para completar, o TCU disse que era inconstitucional, mandou aplicar a Lei 8666, a Petrobras entrou com mandado de segurança no Supremo e, seguidas vezes, o Supremo, primeiro uma liminar do ministro Gilmar Mendes, depois outros ministros confirmando a mesma linha, dava liminar autorizando a Petrobras a continuar operando como operava. Esses mandados de segurança nunca tiveram o mérito julgado no Supremo. Ficaram apenas as liminares permitindo essa prática que possibilitou esse escândalo bilionário que a gente assistiu. Ou seja, mandado de segurança sem julgamento, você acha que pode ter havido aí um esquecimento proposital do Supremo ao julgar essas coisas? Porque isso aí é grave, né? Tem um mandado de segurança que o Supremo não julga? Tem muitos lá, né? Tem uma fila grande, mas... Não foi por falta de apelo do Tribunal de Contas da União, né, para que houvesse o julgamento. Havia sempre uma expectativa de que o Congresso ia regular a matéria. Ora, mas se os partidos do Congresso estavam envolvidos com esse esquema, essa lei não ia ser aprovada nunca. Ia ser julgada. E os mandados de segurança não eram julgados nunca também. Então, houve um vazio legal, quer dizer, houve um modelo de funcionamento baseado num decreto inconstitucional que gerou toda essa permissividade dentro da Petrobras. Agora, então, se ela tivesse que ter feito todas essas obras por concorrência internacional, alguma dificuldade maior para a corrupção iria existir. Atualmente é por concorrência internacional? Como é que está? O senhor tem acompanhado? A Petrobras hoje não tem nenhuma grande obra. A verdade é que também ela se endividou de tal maneira nesse período... Que saiu vendendo que ela está fazendo hoje um programa de desinvestimento. É verdade. Hoje ela está vendendo ativos para normalizar o seu fluxo de caixa. E voltar à produção e exploração, que é investir em produção, a função da empresa. Né, aumentar a produção, a exploração, que
chegou a cair nos últimos anos, né, do governo da presidente Dilma. Então, hoje não está tendo nenhuma grande obra, né? A gente ainda vai, com a nova lei das estatais, agora ela tem uma autorização legal para fazer um regulamento de licitações, mas o TCU tem aumentado as equipes para acompanhar a Petrobras e nós vamos ver como é que isso vai ficar nos próximos anos. Por falar em Petrobras, porque uma briga sempre do Tribunal de Contas foi porque a turma da Petrobras não estava nem aí. Chegava e dizia assim, não vamos nem ligar para esse tribunal, nós vamos lá, resolvemos as nossas coisas, somos uma empresa de economia mista. Eles achavam, eu já ouvi isso de muito técnico lá dentro, dizendo que a diretoria anterior, especialmente no governo da presidente Dilma Rousseff, achava que não devia satisfação ao Tribunal de Contas da União. Como é que está isso hoje? Bom, mudou completamente, né? Houve realmente... Agora eles estão mais... com a mudança... Dizendo sim, senhor. Com a mudança... isso também havia no BNDES, né? Na gestão do presidente Luciano Coutinho, que chegou a ir ao Supremo para não entregar dados ao TCU, né, para manter sigilosas todas essas operações que agora estão aparecendo. Das campeãs. Tudo isso eram informações sonegadas ao Tribunal de Contas. Companhia. As chamadas campeãs. E só começaram a entregar depois que o Supremo, nesse caso, o Supremo julgou e disse que tinha que entregar. Mas com a mudança de governo, com as novas presidências que assumiram o BNDES e a Petrobras, houve uma mudança de postura. Passou-se a ter uma postura colaborativa com o controle. Mas houve, sim, muita resistência, muito confronto com os órgãos de controle. Agora, o senhor acha que isso está saneado, então, agora? A população pode ficar tranquila que, pelo menos em relação à Petrobras, está saneado. Em relação ao BNDES? O BNDES também, a postura do BNDES em relação ao controle mudou completamente com a entrada da presidente Maria Silvia e tem tido prosseguimento com o presidente atual. Porque ela, pelo jeito, teve ali um entreveiro... ela teve essa mudança de postura, ela entregou ao TCU toda a base de dados das operações que foram realizadas naqueles anos. Isso tudo tem material lá para auditoria para muito tempo, tem equipes trabalhando nisso. Ou seja, então ainda teremos muitas surpresas aí pela frente durante a campanha eleitoral? Pode sair mais alguma coisa aí bombástica em relação ao BNDES? Se chegarão a ser surpresas, mas podem ser notícias negativas. Por exemplo? O que está sendo investigado lá? São os contratos Eu não estou diretamente envolvido, então eu não conheço os detalhes dessas investigações, mas estão sendo investigadas as circunstâncias em que estas operações de empréstimo internacional ou para os grandes campeões nacionais foram concedidos, né? Você tem aquele aeroporto de Angola, Moçambique, né? Que é um aeroporto completamente inviável, vazio. Sem movimento algum, tem 4 voos diários, construíram lá um elefante branco, né, para favorecer a Odebrecht. Às vezes não passou por uma análise de viabilidade do projeto. Agora, o empréstimo, recebemos o calote, né, de Moçambique, mas o BNDES não fica com o calote, porque o Fundo Garantidor das Exportações, coberto pelo Tesouro Nacional, vai pagar o prejuízo que seria do BNDES por emprestar mal. Então, o prejuízo, na verdade, é da sociedade brasileira. O BNDES, como não correu risco nenhum, talvez não se sentiu motivado a fazer uma análise mais rigorosa para ver se aquele projeto parava em pé. Isso é um outro processo que pode ainda ir para a Justiça? Ou ele já está aí no meio da leniência, desses acordos que a Odebrecht fechou, dessa prisão domiciliar aí do Eu não sei se a leniência da Odebrecht incluiu ou não essas questões de Moçambique. Essa eu não tenho Ou essa seja, informação. então isso pode desaguar aí num outro processo judicial contra a empresa? Se não tiver incluído, poderia. Sobre essas questões que podem influenciar nos próximos governos, no próximo governo, tem a questão que é muito colocada por alguns candidatos, doutor Júlio Marcelo, que é a presença dos bancos públicos como agentes para o retorno da atividade econômica mais incisiva a partir dos próximos anos. Eu lhe pergunto, os bancos públicos estão em condição, a partir da interação que o Tribunal de Contas estabelece, para ser esse agente de desenvolvimento nos próximos anos? Como é que está a situação desses bancos públicos? O senhor falou do BNDES aí, mas tem os outros. Na verdade, essa é uma visão antiga e ultrapassada.
né, do Estado como indutor do desenvolvimento. Isso para um país que está com a sua capacidade fiscal comprometida, endividado, é a agenda mais retrógrada que pode haver, né, que pode levar o país a aprofundar a sua crise fiscal. Os bancos públicos, eles captam recursos no mesmo custo dos bancos privados. Eles só vão poder fazer empréstimos subsidiados a juros menores se o Tesouro subsidiar. Então, significa o Tesouro fazer gasto público para estimular a atividade industrial. Foi o que foi feito no governo, no segundo mandato do presidente Lula e no governo da presidente Dilma. Né? O PSI, a Caixa, o Banco do Brasil, com linhas de crédito para criar campeões nacionais ou favorecer setores empresariais. E deu no que deu. O PIB não cresceu, o PIB não explodiu, o que explodiu foi a dívida pública. Então, isso é, na verdade, uma forma de você gastar mal o dinheiro público. O que o investidor quer hoje é segurança macroeconômica para ele tomar iniciativa privada, ele investidor privado, ele empresário, fazer os investimentos. Ora, eu só vou fazer um investimento se eu tenho um negócio, uma oportunidade de negócio na minha frente que mostra que eu vou ter rentabilidade. Se tiver rentabilidade, eu vou procurar as fontes de financiamento. Seja emitindo debêntures, seja vendendo ações na bolsa, ou seja pegando empréstimo no banco. Se o negócio for ruim, não adianta você me dar juros subsidiados, eu não vou fazer o negócio. Então, eu tenho que ter uma oportunidade de negócio, eu tenho que ter um país que me ofereça a possibilidade de negócios bons. E se eu tiver uma possibilidade de negócio bom, eu vou pegar dinheiro de quem estiver disposto a emprestar. Agora, se você está me emprestando mais barato, é óbvio que eu vou pegar de você. Então, acabava que você não precisava me emprestar mais barato, eu podia pegar no outro banco, eu podia emitir debêntures, eu podia vender ações, eu podia financiar o meu projeto. A sua entrada significou que eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou pagar juros menores. A sociedade brasileira vai subsidiar o meu negócio, sem nenhuma necessidade. E ainda vai sobrar um pouco. E o mercado financeiro é prejudicado, porque o banco público entrou ocupando o espaço que ele não precisava ocupar, ele podia deixar isso para os bancos privados. Então, é uma agenda desastrosa, na verdade. É bom lhe ouvir. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria agradecer as pessoas que mandaram perguntas. A Maria de São José dos Campos quer saber se o senhor joga na Mega Sena. Tem outras pessoas aqui dizendo que o senhor foi irretocável no processo contra a presidente Dilma. E também tem gente perguntando aqui se o senhor vai ser candidato a presidente, ou o senhor pretende aí se candidatar a algum mandato eletivo mais para frente. E o Alessandro Ferreira, lá de Goiânia, ele quer saber, aqui nosso vizinho, quer saber por que as pessoas não levam a sério a reforma tributária, por que os candidatos, enfim, por que o Congresso não toca uma reforma tributária. E ele lembra também que no Supremo Tribunal Federal a presidente Dilma foi absolvida, mas, se eu não me engano, a absolvição foi em relação àquela história da nomeação do presidente Lula para obstrução de justiça, né? Se não me engano. Foi isso, e não as outras. O Supremo não examinou a questão do impeachment, que compete privativamente ao Congresso Nacional. Né? De vez em quando jogo na Mega Sena, né, quando está bem acumulado, ou na Mega Sena da virada. Não tenho pretensões de ser candidato, acho que sirvo bem ao país na minha função de Ministério Público. E acho que uma reforma tributária é importante para racionalizar. Hoje saiu um dado que as empresas brasileiras gastam em média 2.600 horas por ano só para fazer o cumprimento das suas obrigações tributárias. Quer dizer, as empresas gastam muito com departamentos de contabilidade, emitindo guias, acompanhando instruções normativas, as empresas de âmbito nacional. Então, sofrem muito porque cada estado tem uma legislação de ICMS diferente. Municípios também, legislação de ISS. Então, precisa simplificar, racionalizar para que a atividade econômica produtiva seja mais fácil. E para encerrar, de uma vez por todas, qual o principal desafio do futuro presidente da República, na sua opinião? Rápido e rasteiro. Boa. Para mim são dois. Fazer o ajuste fiscal para criar um ambiente macroeconômico que permita à sociedade
fazer investimentos, aumentar a receita, que a sociedade tem que caminhar com as suas próprias pernas, né, com um governo que crie um ambiente para isso. Né, e o outro, fortalecer as instituições. A gente teve um enfraquecimento de instituições no país, as instituições, os modelos de instituição no Brasil estão sob cheque. E quando a gente vê obras clássicas como aí, porque os países, as nações fracassam, a gente vê que a resposta está nas instituições. E países que têm instituições fortes, que são maiores que seus membros, são países que passam credibilidade para a sociedade, que a sociedade confia na democracia, confia que pode investir, confia que pode criar seus filhos ali, que não precisa mandar o filho para fora do país, confiam que tem um futuro, né, naquele país. É isso então, doutor Júlio Marcelo. Muito obrigada pela sua participação e já fica o convite para o senhor voltar aqui no final do ano para a gente ver, depois dessa eleição, o que sobrou da nossa política e como é que vamos começar 2019. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e certamente será uma oportunidade diferente ver, depois das eleições, quais são as perspectivas reais que se abrem para o país, né? Muito obrigado. Você vai ganhar um gastador ou um responsável? Um responsável. Genésio, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Maria. Lembrando que é sempre bom acessar o politicareal.com.br. Lá você vai entender um pouco melhor o Brasil. E o Nordeste, especialmente, né? O Nordeste. E a você que acompanhou o nosso programa, muito boa noite e até a próxima quarta-feira com mais política para você nesse ano eleitoral que promete. Fica agora com o Jornal da Vida. Até a semana que vem.